Olá, boa noite. Boa noite. Denúncias de assédio contra um juiz do trabalho em São Paulo. Marcos Scalércio nega as acusações de advogadas, alunas e estagiárias. Em Goiás, as polícias civil e militar investigam a morte de um homem que tinha sido detido por PMs. A Petrobras reduz o preço da gasolina pela terceira vez em menos de um mês. 400 mil caminhoneiros que se encaixam nas regras não conseguem receber o auxílio temporário do governo. A construção civil sofre queda no primeiro semestre e o setor mais atingido é o de casas populares. Por falta de doses, estados e municípios suspendem a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. A campanha nacional contra a fome arrecada o equivalente a 2,5 milhões de pratos de comida no primeiro mês de atividade. Em meio minuto no Jornal Nacional. O índice de atividade econômica do Banco Central subiu 0,57% no segundo trimestre. O ritmo de crescimento é menor do que do primeiro trimestre do ano. O IPCBR é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto que vai ser conhecido no mês que vem. O mercado imobiliário registrou uma queda no número de lançamentos novos esse ano. E o setor mais atingido foi o de moradias populares. Os últimos anos foram positivos, apesar da pandemia. Mas a instabilidade da economia agora bate na porta da construção civil. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e apontam redução de 6% nos lançamentos residenciais no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas ainda se mantêm estáveis. Tiveram um leve crescimento de 1,4%. Entre abril e junho, o cenário ficou pior, com a redução ainda maior nos lançamentos e queda nas vendas de imóveis novos. Com o aumento dos preços dos imóveis e com o aumento da taxa de juros, naturalmente você teve que buscar clientes com renda mais alta para comprar aquele mesmo apartamento, né? Que antes pessoas com uma renda um pouco mais baixa conseguiam comprar. Isso faz com que haja uma redução na demanda por imóveis. A diminuição do poder de compra dos brasileiros, principalmente nas classes mais baixas, refletiu diretamente na diminuição de lançamentos de imóveis populares. Os lançamentos dentro do programa Casa Verde Amarela caíram consideravelmente no segundo trimestre deste ano. A redução foi de 36,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas caíram 14,6% no período. O construtor explica que os custos de materiais como aço, cimento e concreto subiram mais de 50% nos últimos 2 anos. Os gastos com os empreendimentos ficaram acima da inflação, deixando a casa própria mais distante para quem tem uma renda menor. Esse segmento é um segmento muito importante, é um segmento pujante, onde está concentrada a maior faixa, né, de demanda. Quer dizer, a gente precisa também buscar uma solução para o nosso comprador, para que ele volte a conseguir encaixar o imóvel dentro do seu bolso, dentro da sua renda. Para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, algumas mudanças feitas no programa de financiamento para baixa renda já começaram a ter impacto no setor desde julho. Os empresários ficaram preocupados e botaram o pé no freio, puxaram o freio de mão. Só que as vendas voltaram a crescer a partir de medidas que foram tomadas, principalmente na baixa renda, com subsídio, com taxa de juro, com algumas coisas desse tipo que reaqueceram o mercado. Para você ter uma ideia, nós chegamos no mês de julho de 2022 vendendo 20% a mais no Casa Verde Amarela do que se vendeu em 2021. E amanhã o governo federal vai começar a pagar o auxílio temporário de R$1.000 para os taxistas. Entre os caminhoneiros, muitos se queixam de não terem conseguido acesso ao benefício que começou a ser distribuído semana passada e acaba em dezembro. O benefício caminhoneiro começou a ser pago dia 9. Serão R$1.000 por mês até dezembro. As parcelas são depositadas numa conta digital, aberta pela Caixa Econômica. Para consultar o saldo e movimentar o dinheiro, o caminhoneiro tem de baixar o aplicativo Caixa Tem ou ir a uma agência. 592 mil caminhoneiros estão no Registro Nacional da categoria e atendem às regras do programa. Mas até agora somente 190 mil receberam, 32% do total.
Segundo o governo federal, entre os problemas para o caminhoneiro não ter recebido o benefício estão CPF inexistente ou irregular, ou se ele já recebe pensão, auxílio reclusão, benefício por invalidez ou BPC para pessoa com deficiência. Mas um dos principais motivos é não ter nenhum registro de transporte de carga neste ano. Para resolver isso, o trabalhador tem de fazer uma autodeclaração no portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da carteira digital. Quem preencher o documento até o dia 29 ainda vai receber no mês que vem as parcelas de julho e agosto. Quem perder o prazo só poderá receber o benefício de setembro até dezembro, logo depois das eleições. Antônio Carlos trabalha nas estradas há mais de 20 anos. Está ansioso para sacar o benefício, mas não está conseguindo entrar no Caixa Tem. A gente esperava que fosse mais simples. Alguns amigos meus disseram que conseguiram. Mas eu estou a semana todinha tentando e eu não consigo atualizar. Vou ver se semana agora eu passar numa caixa, eu vou lá ver se eu consigo. E a partir de amanhã, os motoristas de táxi começam a receber um auxílio para a categoria. Segundo o governo federal, 245 mil taxistas vão receber 2 parcelas de R$1.000 cada, referentes aos meses de julho e agosto. Para receber o benefício, o trabalhador precisa ter a carteira de habilitação válida, estar exercendo a atividade em 31 de maio deste ano e ter cadastro atualizado na prefeitura do seu município ou no governo do Distrito Federal. Os municípios e o DF têm até 11 de setembro para cadastrar mais beneficiários. A Dataprev, empresa do governo federal que faz a análise dos dados, informou que já recebeu o nome de mais 25 mil taxistas, que ainda podem ser habilitados a receber o benefício até dezembro. A gasolina vai ficar 18 centavos mais barata a partir de amanhã nas distribuidoras. O litro vai custar R$ 3,53. É a terceira redução anunciada pela Petrobras em menos de um mês. A empresa informou que busca equilíbrio de preços com o mercado internacional. A campanha nacional contra a fome completa hoje um mês com uma arrecadação equivalente a 2,5 milhões de pratos de comida. E é preciso mais. Dentro de cada pacote não tem só arroz, feijão, macarrão. Tem também a satisfação da missão cumprida. É a primeira entrega dessa empresa criada para unir quem quer fazer boas ações e quem precisa de ajuda. E quando souberam da campanha contra a fome da ONG Ação da Cidadania, os fundadores decidiram entrar nessa corrente. O efeito de rede é uma das coisas mais poderosas hoje em dia, ainda mais com os meios de comunicação que a gente tem, sabe? Então, é muito importante todo mundo estar junto, sabe? A primeira doação foi de 15 cestas básicas e 15 kits de higiene. Mas ele garante que esse é só o começo. 15, depois vai ser 150, depois 1.500, depois 15.000. 15 é um número simbólico da campanha, chamada Pacto pelos 15. Uma referência à porcentagem de brasileiros que passam fome. A gente precisa se indignar, a gente precisa trazer e olhar o que cada um de nós, que 15 cada um de nós pode fazer para matar a fome de uma criança, de um idoso, de uma família que hoje está em situação de fome. Hoje a campanha completa um mês de mobilização por todo o país. E vem ajuda de toda parte. Até a escola de surf em Natal abriu as portas para receber os alimentos doados e encaminhar para quem precisa. Isso é muito bom. É muito satisfatório em ver comida na mesa de todos, né? O que hoje necessita. As doações chegam a todos os cantos do Brasil. Uma parte dessas foi para a comunidade quilombola de Coqueiros, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. É um trabalho de extrema importância para as pessoas que estão recebendo, né? As pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, né, lá no nosso território. Em Ceilândia, no Distrito Federal, o caminhão da Ação da Cidadania descarregou 2.000 cestas básicas para serem distribuídas para moradores da região. E qualquer um pode ajudar, com dinheiro, com alimentos ou até com trabalho voluntário. E nesse primeiro mês de campanha, a ONG arrecadou 500 toneladas de alimentos. As doações foram suficientes para encher 2,5 milhões de pratos de comida. Mas o número de pratos vazios ainda é muito maior que isso. Os 15% de brasileiros que passam fome correspondem a 33 milhões de pessoas. É preciso multiplicar essas doações para que a comida não demore a chegar
até a mesa de todos. Quem tem fome tem pressa. A gente precisa entender que a frase do Betinho fazia exatamente menção a isso. A gente precisa agir todos os dias por política pública para a resolução do problema de forma definitiva. Mas a gente precisa também agir todos os dias para não deixar uma pessoa sofrer com a fome hoje. Assim que a comida chega, a pressa de Dona Carmen, moradora da periferia de Natal, vira sorriso, vira gratidão. Vem ajudar as pessoas do bairro, mas principalmente as crianças que os pais estão desempregados, que é o meu caso. Nós temos nossa alimentação, que é o básico, mas a gente tem todos os dias na mesa. Obrigado a essa galera que faz essa ação. A Eliana Marques vai contar agora pra gente como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. E boa noite para você também. Áreas de instabilidade ganham força nesta terça-feira e há risco de chuva forte com alagamentos e raios de Santa Catarina ao centro-oeste do Paraná e oeste de Mato Grosso do Sul. Também no leste de Sergipe e de Alagoas. Em Florianópolis são esperados 30 milímetros de chuva com tempo mais fechado a partir da tarde. Em Aracaju e em Maceió, muitas nuvens com pouco sol o dia todo e pode chover até mais do que em Floripa. Também há previsão de rajadas de vento de até 60 km por hora do leste do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e o sul de Mato Grosso e mais fortes em Mato Grosso do Sul. Apesar da ventania, o calor continua. 36 graus em Cuiabá e 32 em Campo Grande. E nem em Curitiba faz muito frio, máxima de 23 graus. Já em Porto Alegre, que teve fortes ventos agora à noite e chuva com granizo também, os termômetros amanhã não passam dos 17 graus. E de lá até o norte do estado tem possibilidade de chuva no período da manhã. Já no sul e no oeste de São Paulo e na região norte, chove principalmente à tarde. As pancadas de chuva vêm mais isoladas de Natal até o Recife e no litoral da Bahia. E onde o mapa está amarelo, tempo firme. Com frio de manhã e calor à tarde em Belo Horizonte. Em Fortaleza, máxima de 32 graus. Em Goiânia e em Belém, 34. E em Palmas, 37 graus. Nos próximos dias, vamos ter tempestade e frio intenso. Quarta-feira, a chuvarada vai pegar Santa Catarina, Paraná e parte de Mato Grosso do Sul. E na quinta, também o oeste de Mato Grosso. O que vai trazer essa chuva forte é uma nova frente fria continental. Ela vai se formar a partir de mais um ciclone extratropical. A gente teve um na semana passada. E depois vem o ar polar. Tem até possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira. Sexta e sábado também vai ter geada. Sexta, da região sul até o sul de Mato Grosso do Sul. E sábado, chegando até Campo Grande e Bauru, no interior de São Paulo. Na capital paulista, vai esfriar também. Calor de 30 graus amanhã, mas máxima só de 13 graus no sábado. E no Rio de Janeiro, depois dos 34 graus na quinta-feira, as temperaturas não devem passar dos 19 graus no sábado. Essa friaca, Renata e Bonner, segundo os meteorologistas, deve ser a última do inverno. E seja. Obrigado então, Eliana. Até amanhã. Um sistema de identificação de focos de incêndio instalado no Pantanal começou a dar resultado. Na imensidão de mata nativa entre os morros, câmeras captam imagens de fumaça. Esse é o primeiro registro de fogo na Serra da Molar, uma região de difícil acesso, a mais de 200 quilômetros de Corumbá. Não há estradas por aqui. As câmeras estão funcionando há 2 meses. Antes dessa tecnologia, a identificação de focos nessas regiões remotas do Pantanal poderia levar de 2 até 3 dias por imagens de satélite. Para quem lida com a preservação do bioma, o rápido tempo de resposta para o combate é fundamental. Depois do alerta, brigadistas, voluntários e peões de fazendas vizinhas à serra conseguiram chegar ao local e controlar as chamas, menos de 18 horas depois do primeiro aviso. 8 bombeiros também foram deslocados de barco, numa viagem de 8 horas. Eles fizeram rescaldo e monitoramento dos focos. O sistema de videomonitoramento tem 5 câmeras. Cada uma pode identificar automaticamente focos num raio de 70 mil hectares. A área total de cobertura é de 2,5 milhões de hectares, equivalente ao território da Bélgica. Foi implantado numa região que concentra 5 reservas particulares do patrimônio natural, uma fazenda e o Parque Nacional Mato Grossense.
Seria humanamente impossível a gente ter gente em todos os lugares. Então, nós precisamos dos esforços aí das fazendas, de todos, para que a gente possa agir preventivamente. Não devemos e não podemos deixar repetir o que aconteceu em 2020. Em 2020, 26% do bioma Pantanal foram queimados. 67% das áreas de proteção da Serra do Amolar pegaram fogo. O sistema de câmeras custou R$8 milhões da iniciativa privada em parceria com ONGs locais. Em outras áreas que ainda não contam com a tecnologia, como nas cidades de Coxim e Miranda, a estratégia é montar bases de apoio. Todo o efetivo de militares que nós temos à disposição, a gente consegue estar distribuindo melhor por toda a região do Pantanal. Isso aqui no centro de comando, né, a gente faz todo o monitoramento, traça as estratégias para as equipes em campo estar podendo atuar de uma maneira mais eficiente. Indígenas da região central do Maranhão estão registrando rituais num esforço de preservação cultural. A dança, ainda de madrugada, marca o início do ritual. É a cerimônia que põe fim ao luto de quase um ano pela morte do cacique ancião da aldeia Rubiácea, na terra indígena Governador, região central do Maranhão. Só agora, com o fim do período de reclusão, os indígenas podem finalmente cortar os cabelos e se pintar para a festa. Uma nova etapa, é tradição, é cultura do povo gavião. Na aldeia vivem cerca de 200 pessoas da etnia gavião, que ainda preservam a língua e os costumes de antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Eles mantiveram a língua, todos são falantes. E apesar dos 200 e tantos anos, 250 anos de contato, eles continuaram mantendo aquilo que era fundamental para a sua existência, né? O conjunto dos seus rituais. Um exemplo de tradições que se mantém por séculos, a dupla de irmãos só pode sair de casa dentro dessas esteiras. É a passagem da infância para a puberdade, que dura 6 meses. E quando é que você vai tirar isso aí? Abril, no dia 27. Você está ansiosa para tirar logo? Aham. Além da persistência dos mais velhos, a preservação dos costumes se deve, em boa parte, pelo interesse de jovens indígenas que vêm usando a tecnologia para registrar o que os mais velhos fazem há séculos. O Mauro da Silva Gavião tem 21 anos e grava com o celular os cantos dos anciões da aldeia durante os rituais. Vai servir para as próximas gerações. Meu objetivo era aprender e também passar para as novas gerações que estão por vir, né? O José Rui fez um curso de fotografia para registrar os hábitos e os costumes dos indígenas do povo gavião. Ele usa as redes sociais para divulgar e manter um acervo de registros. Hoje, nós seguimos conectados, né, e mostrando nossa cultura através dessas redes sociais. É um mundo novo, né? E tudo é novidade para nós, né? O ponto alto da festa de fim de luto é a corrida entre 2 times formados por indígenas da aldeia Rubiácea contra as outras aldeias da região, carregando toras de 130 quilos, se revezando em duplas. Participam as mulheres da aldeia e os homens. São 2 carregando e outros ficam equilibrando a tora ao lado. E a gente segue acompanhando. Vai! Eles vão no ritmo bom, viu? Na chegada, a lamúria dos parentes e amigos sobre as toras, que representam o homenageado morto. A partir de agora, o luto acaba e o antigo cacique fará parte do passado, enquanto o futuro dessas tradições, que misturam espiritualidade e festa, depende da proteção dos povos indígenas de todo o país. São todos brasileiros. A seguir, a morte de um homem detido por PMs em Goiás. Um juiz do trabalho nega acusações de assédio sexual de dezenas de mulheres. Neste 15 de agosto, completou um ano que os extremistas do Talibã retomaram o poder no Afeganistão. Combatentes e integrantes do governo saíram às ruas da capital, Cabul, para comemorar. O retorno do Talibã foi especialmente doloroso para as mulheres, que perderam quase todas as liberdades e direitos conquistados ao longo de quase 20 anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou hoje que está pronto para compartilhar armas de guerra com aliados em vários continentes, inclusive a América Latina. O anúncio é uma resposta direta aos países ocidentais que têm dado apoio militar à Ucrânia. Essa é a primeira vez que muitos deles pegam numa arma.
Antes de vestir o uniforme, esses ucranianos levavam uma vida comum. Eu era professora, conta a mulher de 34 anos. Ela diz que entre os colegas tem agricultores, pedreiros, mecânicos que decidiram aprender técnicas de combate. Todos eles são recrutas das Forças Armadas da Ucrânia, que agora estão sob treinamento nesta base de operações na Inglaterra. Nós fomos convidados pelo Ministério da Defesa do Reino Unido para acompanhar um dia de exercícios. Hoje, as práticas acontecem nesse terreno, que simula uma situação de conflito em áreas urbanas. A pedido do governo britânico, não podemos dizer onde fica esta base, nem identificar os recrutas. O oficial explica que o objetivo é treinar pelo menos 10 mil voluntários ucranianos com pouca ou nenhuma experiência militar. Eles aprendem como se movimentar e se comunicar em campo e, principalmente, como atirar. Aqui eles usam o mesmo tipo de fuzil que o exército ucraniano. O major diz que o curso reproduz condições reais de guerra. Os treinos são pesados, relata esse analista de negócios de 25 anos. Ele conta que os pais ficaram preocupados com a decisão dele de entrar para as Forças Armadas. Eles só me pediram para eu me manter vivo. É horrível o que estão fazendo com o nosso país. Nesse esforço de apoio à Ucrânia, só o Reino Unido já doou o equivalente a mais de 14 bilhões de reais. As doações também vieram de países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão e de integrantes da União Europeia. Vladimir Vladimirovich Putin. Do outro lado da guerra, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que está pronto para também compartilhar os mais modernos tipos de armas com aliados na América Latina, na Ásia e na África. A oferta inclui veículos blindados, artilharia, caças e drones. O governo russo também disse que pretende estreitar os laços com a ditadura da Coreia do Norte e que pode trabalhar com o Talibã no Afeganistão quando for do interesse da Rússia. Mas os ucranianos que treinam na Inglaterra dizem que não têm medo das forças de Putin. Com a aliança no dedo, esse universitário diz que quer voltar para casa o mais rapidamente possível. Ele mora em Kharkiv, uma das cidades mais afetadas pela guerra. Nossas famílias e nossas casas estão destruídas. Eu só quero ver o meu país seguro de novo. O Irã negou envolvimento no atentado contra o escritor Salman Rushdie nos Estados Unidos. Rushdie tinha sido jurado de morte há mais de 30 anos pelo regime iraniano quando escreveu Versos Satânicos, uma obra que muçulmanos consideram uma blasfêmia. Apesar de negar participação, o governo iraniano culpou o próprio escritor pelo ataque de sexta-feira passada. Rushdie se recupera num hospital. O autor do ataque está preso. As polícias civil e militar de Goiás estão investigando a morte de um homem que tinha sido detido por PMs. Na última quinta-feira de manhã, câmeras de segurança mostram os PMs durante uma abordagem a Henrique Alves Nogueira, de 28 anos. Eles descem do carro de arma em punho. Henrique imediatamente se volta para o muro e levanta as mãos. Depois da revista, é levado para o Camburão. No fim da tarde, a família se preocupou porque Henrique não pegou o filho de 4 anos na creche e procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. Às 11 da noite, a polícia militar avisou a família. Henrique morreu em confronto com PMs. Quem registrou a ocorrência sobre a morte de Henrique foram os mesmos policiais militares que o levaram dentro do Camburão ainda pela manhã. O registro da morte só foi feito 12 horas depois da abordagem, ou seja, às 8 da noite. Sem dúvidas ali que foi uma execução, não sabemos ainda o motivo da execução, por que foi isso, mas de forma nenhuma a versão que foi apresentada pelos policiais condiz com as provas. Antes de a família ter tido acesso às imagens que mostram Henrique sendo levado pelo Camburão, os policiais afirmaram que avistaram uma motocicleta com 2 ocupantes, que a motocicleta derrapou e o garupa, identificado somente depois como Henrique, efetuou vários disparos contra a equipe, onde foi feito revide.
que foi constatado óbito no local, que foi encontrada uma mochila com grande quantidade de drogas. O que faz surgir dúvidas sobre a versão apresentada, né, da situação de confronto. E por isso foi aberta inquérito policial e a Delegacia de Homicídio está verificando o que ocorreu nessa quinta-feira, que resultou da abordagem dele até o óbito dele no final do dia. Henrique já havia cumprido pena por tráfico de drogas. A mulher dele falou que teme uma represália e não quis se identificar. Tenho medo de vir atrás de mim, fazer algum mal pra mim com meu filho, né? Lá na hora da angústia do meu esposo, ele deve ter falado muito em mim e meu filho. Os 4 policiais que participaram da ação foram afastados das funções. Eu estive com o secretário de Segurança Pública, já foram pedidas as prisões cautelares dos policiais envolvidos no caso e também foi aberto um procedimento administrativo para a investigação. Dezenas de mulheres acusam de assédio sexual um juiz do trabalho de São Paulo. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça está apurando 3 dessas denúncias. O juiz Marcos Scalércio nega e diz que o TRT já arquivou as investigações. O relato é de uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Ela disse que em agosto de 2018 conversou com um juiz em um evento e que ele a chamou para o gabinete. Eu sentei do lado da mesa do doutor, ele levantou, se apoiou nos meus 2 braços e começou a tentar me beijar. Eu assustei, fui para trás, ele tentava beijar, falando que sabia que eu queria, que era para ficar tranquila que não tinha câmera no gabinete. E quando eu consegui levantar, ele não parou, ele veio na minha cintura e ele começou a me encoxar, a se esfregar. Ele fez isso por 3 vezes e ele só foi parar quando eu reagi. E ele começou a ameaçar, dizendo que ele era livres. Eu fiquei machucada. Eu fiquei alguns dias com a marca. Naquele momento, eu tinha certeza que eu não faria nada porque eu não tinha provas, não. Porque foi fechado ali no gabinete, e que com certeza, pelo fato de eu ter um cargo inferior, quem saía comigo seria. Ela é uma das 3 mulheres que formalizaram denúncias de assédio sexual na organização sem fins lucrativos Me Too Brasil, que presta assistência jurídica gratuita a vítimas de violência sexual. Marcos Scalércio é juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e também dá aulas no Damásio, curso preparatório para concurso público e para a OAB. O caso foi revelado hoje com a exclusividade pelo repórter Kleber Tomás, do G1. Tem hierarquia aí, a gente está falando de um professor, de um juiz do trabalho com funcionárias, com alunas. No assédio sexual não há consentimento, a vítima não deu abertura para receber nenhum tipo de cantada, muito menos a insistência com que os assediadores continuam, né, nos investimentos. No ano passado, o projeto Justiceiras, que recebe denúncias e atende mulheres vítimas de violência, levou as 3 denúncias formalizadas no Me Too ao Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o projeto Justiceiras, o Conselho Nacional do Ministério Público encaminhou as denúncias para 4 órgãos. Para a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público Federal e para a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde o juiz atua. Hoje, depois da divulgação do caso pelo G1, a Me Too Brasil disse que outras 29 mulheres já procuraram a organização. Já outras 8 mulheres denunciaram Marcos Scalércio para a ONG Justiceiras. Elas são colegas de trabalho, estudantes do cursinho e advogadas. Uma delas contou ter procurado o juiz em 2017 para orientação sobre a carreira. O juiz propôs um café e ela aceitou. Ele falou para mim, não, faz o seguinte, deixa o seu carro no estacionamento e eu saio do fórum e te busco com o meu. E a gente vai num carro só. Na hora eu não vi maldade nisso. Ele desviou o caminho e entrou no motel.
Comecei a gritar, falar, não, eu não quero fazer isso, o que você está pensando? Você me disse que é casada. Se eu for num lugar público com você, você pode me causar problemas. E aí ele me agarrou com muita força, ele teve relações comigo, à força. Teve uma hora que eu parei até de lutar, porque eu não tinha mais força para tirar. A defesa do juiz disse que as acusações já foram analisadas pela Corregedoria e pelo colegiado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que o magistrado foi absolvido e o caso arquivado, que o arquivamento demonstrou que o conjunto de provas é absolutamente insuficiente, que o juiz não responde ao caso na esfera criminal e que o magistrado é um profissional de reconhecida competência e ilibada conduta pessoal. Sobre o caso da mulher que acusou o juiz de manter relação sexual à força, os advogados de Marcos Scalércio afirmaram que os fatos nunca existiram, que são afirmações feitas de forma unilateral, sem direito à defesa e completamente desconhecidas do magistrado. A Corregedoria Nacional de Justiça afirmou que os fatos tramitam em segredo de justiça e vai avaliar se houve infração disciplinar. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região afirmou que há uma petição criminal em análise e que o processo corre em segredo de justiça. O curso Damásio afirmou que afastou o juiz Marcos Scalércio, que desde 2015 não recebeu manifestação de estudantes nos canais oficiais e que não compactua com ações contrárias ao Código de Ética do curso. A seguir, a pesquisa IPEC de intenção de voto para presidente. Faltam doses de vacina contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 5 dias para que os estados e o governo federal detalhem as estratégias adotadas até agora para combater a varíola dos macacos. Moraes é relator de uma ação do PSB que alega falta de gestão pública para evitar a disseminação da doença. O ministro também determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre o assunto. O Reino Unido se tornou o primeiro país a aprovar o uso de uma vacina dupla contra a Covid-19. O imunizante da Moderna combate o vírus original da doença e a variante Ômicron. Todas as pessoas do Reino Unido com 50 anos ou mais e os grupos de risco vão poder tomar a vacina como reforço no fim de setembro, com a chegada do outono no hemisfério norte. Enquanto isso, aqui no Brasil, um mês depois de autorizada a vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos de idade, prefeituras estão suspendendo a aplicação por falta de doses. Na cidade de São Paulo, só crianças de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiências ou indígenas podem tomar a vacina contra a Covid, porque não há doses para todos. A Coronavac é o único imunizante autorizado pela Anvisa para essa faixa etária. A Lorena, de 3 anos, só tomou a vacina porque pegou a xepa no fim do dia, que são as doses que sobram no frasco. Ela já vai estar protegida do vírus, né? Então se der, mais fraco, né? No Rio de Janeiro, a vacinação foi interrompida porque, segundo a Secretaria de Saúde, só chegaram 40 mil das 200 mil doses esperadas de Coronavac. No Distrito Federal e em 11 municípios do Rio Grande do Norte, os postos também pararam de aplicar a primeira dose. Números do Ministério da Saúde mostram que até agora 288 mil crianças de 3 e 4 anos tomaram a primeira dose e menos de 4 mil receberam as 2 doses no país. A demora no avanço da vacinação expõe as crianças a um risco que poderia ser evitado, dizem os especialistas que monitoram a pandemia. Embora a Covid seja, em geral, menos grave nessa faixa de idade, ela não deixa de ser perigosa. Um estudo mostra que, no ano passado, a chance de uma criança entre 3 e 4 anos ser internada por doença respiratória no Brasil aumentou quase 5 vezes em comparação com 2019, antes da pandemia. O artigo publicado na revista científica The Lancet para as Américas indica ainda que no país mais de 4.400 crianças dessa idade foram internadas com Covid desde o início da pandemia até o começo de junho deste ano. 144 morreram. A vacinação é uma peça-chave para a gente prevenir essas mortes, essas sequelas, a Covid longa, e a gente tem um imunizante que é seguro, que é eficaz, que é disponível, que é gratuito, e a gente precisa fazer chegar
as vacinas, né, nesse grupo etário. Ainda segundo o estudo, faltam pelo menos 7 milhões de doses para imunizar as crianças de 3 e 4 anos com as 2 doses. Hoje, o Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde comprou mais 1 milhão de doses da Coronavac. Elas serão entregues até meados de setembro. Então, o Ministério não está correndo atrás para planejar, adquirir e ter essas vacinas na base para organizar uma proteção efetiva dessas crianças. A Tatiane, que mora em Minas, chegou a fazer abaixo-assinado pela liberação da vacina para as crianças. Ela conseguiu a primeira dose para a filha, que tem uma doença respiratória, mas lamenta que a menina seja uma exceção. Hoje, todas as crianças nessa faixa etária já poderiam estar completando o esquema vacinal de 2 doses da vacina. O Ministério da Saúde afirmou que tem realocado as doses dos municípios que têm a Coronavac para aqueles que estão sem a vacina. E que vai adquirir as doses necessárias para imunizar todas as crianças de 3 e 4 anos. Terminou hoje o prazo para o registro de candidaturas na Justiça Eleitoral. 12 candidatos se inscreveram no TSE para concorrer à presidência da República. Ciro Gomes, do PDT. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, da coligação Pelo Bem do Brasil, formada pelos partidos PL, Republicanos e PP, Léo Péricles, do Unidade Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação Brasil da Esperança, formada pelas federações PT, PCdoB, PV e PSOL e Rede, e pelos partidos PSB, Solidariedade, Agir e Avante. Roberto Jefferson, do PTB. Simone Tebet, da coligação Brasil para Todos, formada pelos partidos MDB e Podemos e pela Federação PSDB Cidadania. Sofia Manzano, do PCB. Soraya Tronic, do União Brasil. Vera Lúcia, do PSTU e Pablo Marçal, do PROS. Apesar do registro da candidatura de Marçal, o próprio partido declarou hoje no TSE que se juntará à coligação de apoio a Lula. 2 grupos brigam na Justiça Eleitoral para assumir a presidência do PROS. O atual presidente é contra a candidatura própria. O TSE tem até 12 de setembro para aceitar ou não os 12 registros. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. O IPEC é um instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades. Essa pesquisa compreende o período entre as convenções partidárias e o prazo de registro oficial das candidaturas, que se encerrou hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%, com a margem de erro de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, 6%, com a margem de erro de 4% a 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%, de 0% a 4% com a margem. E está empatada no limite da margem de erro com Ciro Gomes. Vera Lúcia, do PSTU, 1%, de 0% a 3%. E, portanto, está tecnicamente empatada com Tebet. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. Constituinte Emael, do Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil, foram citados, mas não alcançaram 1% das intenções de voto. O IPEC informou que não incluiu o nome de Roberto Jefferson, do PTB, porque quando o Instituto registrou a pesquisa na Justiça Eleitoral, no último dia 9, a candidatura de Roberto Jefferson não havia sido anunciada pelo partido. O IPEC perguntou em quem os eleitores votariam se houver um segundo turno. O Instituto considerou o cenário no qual os rivais seriam Lula e Bolsonaro. 51% disseram que num segundo turno votariam no ex-presidente Lula, com a margem de erro de 49% a 53%.
35% declararam que votariam no presidente Bolsonaro, com a margem de 33% a 37%. Brancos ou nulos, 9%. Não sabem, 5%. O Instituto pediu que os entrevistados avaliassem a administração de Jair Bolsonaro. 29% declararam que consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa. 26% regular. 43% avaliam a administração do presidente como ruim ou péssima. 1% não sabe. O Instituto também avaliou a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. 37% dos entrevistados aprovam a maneira de Jair Bolsonaro governar. 57% desaprovam. 6% não sabem avaliar. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores em 130 municípios, de sexta-feira até ontem. A seguir, os técnicos brasileiros voltam a dominar o comando dos times no Brasileirão. O Brasileirão desse ano está modificando o perfil dos treinadores. Em comparação com o início do campeonato, o número de estrangeiros caiu. Um técnico de futebol precisa ter um determinado talento: ser comunicativo. Pode ser em alto e bom som, falando ao pé do ouvido, ou até usando bilhetinhos, se for o caso. O início do Campeonato Brasileiro desse ano ficou marcado pela comunicação, com diferentes sotaques. No que estava melhor para jogar. É ir em busca de uma equipa intensa o jogo inteiro. E a verdade que muita convicção de fazer as coisas bem. Quando a Série A começou no dia 9 de abril, 9 equipes tinham técnicos estrangeiros. 6 trabalhando na região sudeste, 1 no nordeste e 2 no sul. Mas o que parecia ser uma tendência mudou de caminho. Agora são 5 treinadores estrangeiros dirigindo clubes na elite do nosso futebol. Nesse fim de semana, o Coritiba mandou embora o paraguaio Gustavo Morínigo, que durou 19 meses no cargo. O brasileiro Guto Ferreira vai ficar no lugar dele. 5 dos 9 estrangeiros que começaram o Brasileirão saíram dos seus clubes. E de lá para cá, apenas um outro foi contratado. O português Antônio Oliveira, pelo Cuiabá. O técnico gringo mais longevo no Brasileirão é também o mais vitorioso. O português Abel Ferreira comanda o Palmeiras há 21 meses. Nesse período conquistou 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista e uma Recopa Sul-Americana. Vitor Pereira segue no comando do Corinthians, Luiz Castro no Botafogo e Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. Existem também os estrangeiros que acumulam conquistas e são dispensados com rapidez, como o argentino Turco Mohamed, que foi o técnico do Atlético Mineiro por pouco mais de 6 meses. O próprio Turco, né, que estava aqui, iniciou a temporada com 2 títulos importantes, o tricampeonato mineiro e mais a Supercopa inédita que o clube não tinha, e foi substituído pelo resultado. O Atlético é um clube que se cobra muito, é um clube que precisa estar ganhando a cada jogo, a cada competição. E existem os que não ganham nada e são dispensados rapidamente. Os clubes trouxeram os treinadores estrangeiros exatamente porque Abel Ferreira e Jorge Jesus fizeram excelente trabalho. Só que esses não conseguiram o mesmo rendimento, a mesma performance dos 2 treinadores portugueses. E por isso mesmo, sem resultado, não adianta. Eles terminaram sendo demitidos. Ideias em português? Em espanhol? Técnicos podem caprichar muito na comunicação, mas precisam de vitórias. Porque no futebol brasileiro, o resultado fala mais alto. E daqui a pouco, depois de Pantanal, a Globo vai transmitir o show do Criança Esperança. Os nossos amigos Tadeu Schmidt e Maria Beltrão já estão lá no palco. Tadeu, Maria, boa noite. Oiê. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite, Maria. Boa noite para vocês que estão acompanhando o Jornal Nacional. Boa noite, Tadeu. Beijo para minha amiga Renata. Beijo, Bonner. Pois é, estamos ao vivo no palco do Show da Esperança. É daqui a pouco, depois de Pantanal, imperdível. Lembrando que há 37 anos o Criança Esperança apoia iniciativas que criam oportunidade para as nossas crianças, para os nossos jovens. E esse ano a campanha está beneficiando 71 instituições ligadas à educação. Ligue agora, passe um Pix. Doe, participe dessa corrente de solidariedade. Os números estão na tela. E quem está no palco aqui comigo, com a gente, meus companheiros de apresentação do Show da Esperança, Marcos Mion, Paulo Vieira, Thaís Araújo.
Estão dando uma vontade de dar spoiler pro pessoal. Nós estamos aqui para isso, a gente estava conversando agora há pouco. Nós estamos nesse palco só para dar spoiler, pro povo ficar ligado. Vamos começar com você, Thaís. Olha, eu posso aquele que você está aguardando. Que a gente começa com Lennon e Ludmilla. O que é excelente. Gostaria de dizer que tem Glória Groove também. E Pablo. Que mais? Eu queria dizer, eu vou jogar aqui um pericão. Assim, ó, plá. Jogou do nada. Um Dilcinho ainda aqui, ó, sobrevoando ao redor. Quer dizer, se esse show não valer a pena, eu não sei qual vale. Eu soube que o Péricles vai ser pai de Paulo Vieira. Ai, meu Deus, não podia contar isso. Meu Deus, Maria, como tu é fofoca. Meu Deus do céu. Me deu vontade de ouvir vocês falar. Deixa eu só falar uma coisa. Como provavelmente essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou entrar no Jornal Nacional, eu gostaria de falar uma coisa pro Bonner. Boa noite. Achei fraco, achei nota 8,5. Pro meu boa noite? Você tá destruindo hoje, a Maria veio pra destruir todo mundo. É pra dar esperança, Maria. Eu quero que o Mion fale pra gente a importância desse show de hoje, aquela coisa bonita que você fala pra gente. A gente tá aqui brincando, obviamente, porque a gente quer trazer diversão no meio da esperança que a gente procura levar pra sua casa. Esse é um final de semana do ano que a Globo mobiliza sua programação, seu elenco, convidados, pra entrar na sua casa e mostrar o quão importante é a gente olhar para a próxima geração. As crianças precisam de educação. Nós temos muitos problemas para serem sanados no nosso país. Mas se a gente pensar numa solução que pode realmente resolver a boa parte, a maioria deles, é a educação. É fazer com que a próxima geração evite cair nos mesmos erros que nós. Mion, o Bonner, você deu... O Mion deu boa noite pro Bonner. O Bonner quer falar com a gente. Fala, meu, fala, Bonner. Eu vou morrer do coração. Fala, Bonner. Eu não vou morrer do coração, não, Mion. Olha só, deixa eu dizer para você que não apenas eu, mas toda a equipe do Jornal Nacional, todos nós festejamos a sua vinda para a Globo, porque eu tenho mais de 30 anos de casa, eu não me lembro de ter visto ninguém festejar tanto vir trabalhar na Globo quanto você. Então, o nosso boa noite é para você, Thaís, Maria, Tadeu, para Paulo Vieira. Vocês estão brilhando no JN com justiça e ajudando o Brasil a botar mais gás ainda no Criança Esperança. Muito obrigado por vocês estarem Obrigado, Bonner, eu te amo! Beijo, Bonner! Beijo, Renato! Beijo grande, fantástica das nossas noites. Beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo. Deram o recado. Valeu. Aí eles lá. Temos que encerrar? Tem que encerrar. E depois do show do Criança Esperança, tem o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Bom show, boa noite, até amanhã. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes, e tô chegando pra te avisar que vai ter Londrina e Bahia pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto, as principais e últimas informações da equipe do Londrina e também as últimas notícias da equipe do Bahia. O Londrina, que vem de empate na rodada passada e atualmente ocupa a 5ª colocação, vem em busca do resultado positivo jogando em casa para poder se aproximar do G4. Já o Bahia, que vem de importante vitória jogando em casa e assumiu a vice-liderança, também vem em busca do resultado positivo para poder cada vez se afastar mais dos adversários que vêm logo atrás. Então, se você é torcedor do Londrina ou torcedor do Bahia, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite, porque Londrina e Bahia se enfrentam na terça-feira, dia 16, no Estádio do Café, a partir das 8h30 da noite, no horário de Brasília, pela 25ª rodada do Brasileirão da Série B. O Londrina, sob o comando do técnico Adilson Batista, tenta recuperar o prejuízo no campeonato. Afinal de contas, na rodada passada ficou no empate, fora de casa, contra o Lanterna Vila Nova lá em Goiânia, e antes perdeu em casa de virada para o líder Cruzeiro, com 2 gols no finalzinho. Ainda assim, o Tubarão está em 5º lugar, tem 34 pontos, sendo o primeiro time fora do G4, mas tem 8 pontos a menos do que o Vasco, que é o 4º colocado e tem 42 pontos. Por sua vez, o Bahia, comandado pelo técnico Anderson Moreira, vem de uma importante vitória em casa sobre o Ituano. Agora tem outra grande oportunidade para se aproximar ainda mais do acesso. Assim, se vencer logo mais, fica mais tranquilo,
hoje com 43 pontos, e em segundo lugar já soma 9 de vantagem para o Londrina, que é justamente o primeiro time fora da zona de classificação. A provável escalação da equipe do Londrina deve ter o Matheus Nogueira, o Samuel Santos, Simon, Vilar e Eltinho, João Paulo, Mandaca e GG, Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho. Já a provável escalação da equipe do Bahia deve ter o Danilo Fernandes, Marcinho, Ignácio, Rezende e Matheus Bahia, Patrick de Luca, Lucas Mugni, Daniel e Copete, Rodalega e Victor Jacaré. O jogo vai ser apitado pelo André Luiz de Freitas Castro, vai contar com os assistentes o Leone Carvalho Rocha e o Hugo Sávio Xavier Correia. Na arbitragem de vídeo teremos o Vinícius Furlan. O Londrina, né, na quinta colocação, tem uma campanha de 34 pontos, são 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O time marcou 24 gols, sofreu 23 e tem um saldo positivo aí, então de 1 gol. Já o Bahia, vice-líder, com 43 pontos, tem uma campanha de 13 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, marcou 27 gols, sofreu 13 e tem um saldo positivo aí de 14 gols. Na rodada passada, o Londrina jogou em Goiânia contra o Vila Nova e ficou no empate por 0-0. Já o Bahia, jogando em casa, bateu a equipe do Ituano pelo placar de 2-0. Aí na próxima rodada, o Londrina vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Brusque, e o Bahia aí vai jogar em casa e vai enfrentar a equipe do Vasco. Esses dois jogos aí vão ser válidos pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.